Seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 11/10, nossa quarta-feira, a gente vai trazer mais um pouquinho do olhar sobre o comportamento do preço frente aos ativos que a gente tanto trabalha, tá? Hoje já saiu, na verdade, os dados sobre o dólar, então a gente vai conseguir trazer isso para dentro do gráfico em relação ao que foi dito, tá? Já antecipo que tá uma semana bem vagarosa, a gente pode ter um cenário de uma leve acumulação para o dia de hoje, para o dia de amanhã, e na sexta-feira talvez a gente consiga ver aí um fluxo do movimento realmente acontecendo de fato. Se não, semana que vem já teremos esse movimento acontecendo. Então, sem mais delongas, a gente vai ver um pouquinho mais sobre os nossos ativos. Vou compartilhar meu gráfico aqui no DXY. A gente tem, né, o primeiro cenário que nós traçamos aqui, que seria o respeito aqui dentro dessa região de 50% do movimento que ele vem fazendo, né? Então, a gente consegue estar trabalhando aí dentro desse preço, né, que é o preço que envolve a região gráfica. Então, ele aqui respeita este ponto e volta a segurar aqui nesse ponto do 105.665. Ele pode fazer uma leve retração aqui para cima e então continuar um movimento de baixa, que é o que a gente espera aqui no preço do 103, tá? Então, gente, para o cenário dessa semana, né, e para o cenário tanto para hoje quanto para sexta-feira, a gente tem essa movimentação aqui, podendo vir a acontecer aqui, né, podendo fazer este movimento aqui para cima, ganhando força aí então, tá? Esse é um cenário, tá? Não dá para a gente presumir ele com tanta certeza, embora aqui nós temos um movimento de baixa, aqui nós temos um movimento de alta que aconteceu, o que também traz uma linha de raciocínio de linha de baixa, trazendo o preço para baixo, tá? Isso aqui vai ser bem importante, caso isso aconteça, esse aqui é um movimento mais secundário em relação à movimentação. Tudo vai depender de como ele vai se comportar a partir desse preço aqui do 103.240, tá? Vamos ficar esperto aí, essas duas regiões a gente pode estar trabalhando. Um aqui no cenário mais micro e outro no cenário mais macro, tá? Então, aqui por uma hora, a gente tem, né, essa regiãozinha aqui que foi respeitada, né? A gente, né, esse fundo que eu falei para vocês na semana passada, de que se houvesse um rompimento desta região, a gente ganharia força aqui para essa zona aqui de baixo, tá? Então, aqui, ele respeitando, ele pode chegar aqui em cima da nossa linha de tendência, que vai dar mais ou menos 50% desse movimento, podendo fazer um pivô de baixa, tá? 50% mais ou menos dentro dessa região, vamos só conferir, né? Ali, ó, 50% do ponto, a gente toca nesse ponto aqui, e aí pode pegar um preço bom aí para baixo aí, de forma bem tranquila e suave, tá? Ganhando força aí para o mercado. Isso se isso vier a ser respeitado. Então, eu passo dois cenários aqui: um cenário de alta, respeitando essa região, e um cenário de baixa, caso não respeite, né? Ele pode vir para esses pontos aqui mais abaixo. Então, já vou deixar, inclusive, até marcadinho aqui, esta regiãozinha aqui, tá? Uma regiãozinha, a gente está trabalhando dentro dessas zonas aqui, tá? Dando olhada em uma continuidade no nosso olhar, a gente tem o DXY, ou perdão, o euro-dólar, né, que respeita essa zona aqui de baixo, que seria um suposto suporte, tá? Ele ainda está segurando em cima da linha de tendência aqui que vocês estão vendo, ó, mas a gente espera ele também no movimento de alta. No entanto, deixa eu dar um zoom aqui mais. Esse candle aqui, ó, tá fazendo um candle de indecisão aqui em cima, tá vendo? Então, ele tá fazendo um candle de decisão. Isso pode trazer o preço um pouquinho para baixo para depois subir, tá? Ou ele ganha força de fato para cá. É um momento bem de aguardar e de espera frente a esses ativos. A gente vai ter que aguardar um pouquinho para saber como que ele vai estar trabalhando aí dentro desses preços, tá? Realmente é um momento de espera mesmo, assim, para a gente ver como vai ser o comportamento desses ativos. O ouro, né, respeita a nossa região, respeita um pouquinho nosso ponto aqui, ele dá uma engasgadinha nessa região de preço aqui, né?
e está querendo buscar o preço mais acima. Então, a gente tem aqui uma espera de range, né? Podendo ele vir tocar esse ponto aqui acima e ganhar força para baixo, tá? Bom, ele ganhando força para baixo, né? A gente tem aqui o respeito em cima dessa linha, mais uma vez, o respeito em cima dessa linha de tendência de baixa, e aí ele pode vir para esperas bem mais baixas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no 1 hora agora, para a gente. O ouro basicamente respeitou tudo que a gente falou, né, gente? Assim, não tem muito o que dizer, assim, né? Ele respeitou bem. E aqui numa hora a gente encontra aqui uma possibilidade também, né, dele engasgar nessa região, mas o movimento dele está seguindo aqui de alta, né? Então ele está ganhando bastante força aqui de alta, ele pode continuar vindo a esse ponto, ou quiçá um ponto até mais alto. Vocês estão vendo que a linha de tendência aqui está num range bem mais alto no H1, tá? Então, ao longo da semana, a gente vai desenhando isso melhor, esse comportamento desse ativo. Mas, a princípio, ele segurando dentro dessa região aqui, a gente pode esperar um movimento de baixa, talvez até dentro desse ponto mesmo que nós traçamos, tá? Vamos esperar, mas o movimento aí é bem forte, de alta dentro, desse par aqui, podendo vir até aqui na casa dos 1.900, tá? Vamos aguardar aí para a gente ver como que ele vai fazer. 1.900, gente, essa região aqui de rompimento deste suporte aqui. Eu vou deixar traçadinho também, a gente deixar bem organizadinho tá? Então, ele pode seguir esse fluxo aí até cá em cima, né? Até cá em cima aqui, tá? Não tem muito o que falar. É o ouro. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, ainda dá para aproveitar. E por último, o nosso USD Yen, nosso dólar Yen, que está também numa região de topo, mas está trabalhando aí numa acumulação. Ó, vocês podem ver que está acumulando bem dentro dessa região. Ó, quantos dias acumulado aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Tem uma semana que ele está nessa acumulação. E o que eu falei para vocês é que esse ativo ele precisaria fazer uma uma reversão, né, dentro deste ponto aqui, fazer um sinal de reversão para então ele ganhar força para baixo, tá? Esse sinal ele vai se dar num tempo gráfico maior, por exemplo, semanal ou no diário, e aí então a gente conseguiria trabalhar em cima dessas zonas aí, tá? O que que acontece aqui, né? Ele está dentro desse ranger aqui do 147, no range do 150. Então, a gente pode estar aproveitando essa acumulação aqui. No H1, ele está numa acumulação mais semanal, né? Como é que vocês podem perceber aqui. Então, aqui, sem muitas expectativas também, dentro de um contexto mais para observar do que para agir, e a gente se baseia aqui dentro desta regiãozinha aqui, né, de acumulação, onde o preço pode ganhar força aqui para cima ou ganhar força aqui para baixo, tá? E aí, seguindo a linha de raciocínio, desse ranger aqui, tá, gente? Que a gente está trabalhando. Aqui, ó, terça-feira, segunda-feira, segunda-feira, ó, início de outubro, só acumulação por enquanto, tá? Sem muitas delongas em relação a esses ativos aqui. A gente pode estar trabalhando aí dentro dessas zonas. O dia de hoje é um dia um pouco acumulado, um dia um pouco onde a gente tem mais que esperar do que tomar ações, então tomem cuidado na hora de montar a posição de vocês. Trabalhar dentro dessas esferas de preço que a gente traçou, tanto no dólar ien, tanto no euro-dólar quanto no ouro, né? Fiquem espertos aí, porque o ouro é o que está mais continuando, né? Fazendo um movimento de continuação de alta, do que os outros pares que estão mais engasgadinhos frente aos preços, tá? Então, fiquem atentos, cuidado, aproveitem que pode ser uma boa oportunidade, caso vocês esperem, para tomar as ações possivelmente lá para segunda-feira ou até sexta-feira, dependendo do que o mercado dê para a gente amanhã, tá? Bom, é isso. Espero que vocês estejam aproveitando, que essas regiões gráficas estejam te auxiliando e que vocês estejam conseguindo lucrar através desses pontos gráficos que a gente está traçando aqui para vocês, tá bom? É isso. Um beijo e até sexta.